Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical na nossa aula preliminar, lição de juvenis. Iremos falar sobre a lição de número 4, onde o tema deste trimestre é personagens marcantes da Bíblia. E hoje iremos falar sobre Josué, o valor do discipulado. Nossa lição de número 4, de 24 de julho de 2022. Desde já, quero pedir encarecidamente as orações dos santos, pois acreditamos que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Ore por nós, ore por mim, por minha família, e para que possamos continuar com esta obra, aqui passando as lições todas as semanas. Deus abençoe a todos. Não se esquece, se inscreve aí no canal, você que está assistindo, compartilha, comenta aí também de onde está assistindo esse vídeo e continue também orando por nós. Quero apresentar também este livro, não sei se você já viu, Apocalipse, o Homem da Queda e Eternidade, um livro, além de ser apocalíptico, ele é evangelístico também, que eu trago aqui a queda do homem, consequências da queda na separação do homem para com Deus, morte espiritual, morte física, corpo, alma e espírito, salvação de Deus para a comunidade, o amor de Deus para a comunidade. Deus busca o homem para se reconciliar, a vinda de Jesus nas suas duas fases, arrebatamento da igreja, a vinda da igreja, milênio, grande tribulação, o besta saiu da terra, o besta saiu do mar, os mártires, os remanescentes e a eternidade com Deus, a eternidade sem Deus. Você possa adquirir R$30, eu envio para todo o Brasil. Adquira, dê de presente também, presente muito bom. Aqui é um livro, A Luz da Bíblia, contém a Palavra de Deus. Nossa lição de número 4, vamos naquele giro tradicional. Isso. Ok. Nossa lição de número 4, vamos falar hoje sobre o discipulado. Aí vamos ver Josué. Primeiro tópico, fazer aqui para o ângulo ficar melhor. Essa puxada. Pronto. Quem é Josué? Quem é Josué? Que nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Josué era filho de Num, que era da tribo de Efraim. Josué da tribo de Efraim, filho de Num. Josué estava entre os 12 espias. Ali estava entre os 12 espias. Os 12 espias que Moisés separou para ir espiar a terra de Canaã. Está lá em Números 13, capítulo 13, versículo de número 8. Tinha por nome Oséias. Aqui também foi a gente entender. O nome dele era Oséias. Ok? Oséias. Mas, em que em hebraico quer dizer salvação. Mas Moisés acrescentou o nome do Deus da aliança ao nome de Oséias, que passou a se chamar quem? Josué. Passou a se chamar Josué, que significa em hebraico Deus é salvação. Deus é salvação. Salvação. E assim ele ficou sendo chamado Josué, até porque também o livro escrito na Bíblia Sagrada, o livro de Josué. Então, essa mudança de nome, sem dúvida, inspiração de Moisés, para um grande propósito. O homem que
não lutaria somente por suas próprias forças, mas que teria seu propósito guiado pelo Deus da salvação. Isso aqui então é um resumo de Josué. Quem era Josué? Filho de Num, da tribo de Efraim. Ele estava entre aqueles 12 espias. Seu nome antigo era Oséias. Aí Moisés acrescentou Josué, ficou sendo conhecido como Josué, que significa em hebraico Deus é salvação. Que você possa também entender já este princípio. Aprendendo com quem sabe. Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés para ser um assistente pessoal. Vamos lá. Aprendendo com quem sabe. Então, Josué foi escolhido para ser um assistente. Ok? Assistente de Moisés. Assistente pessoal de Moisés. Outrora já havia ganhado notoriedade quando comandou tropas israelitas contra saqueadores amalequitas em Refidim. Então, Josué já era ali um guerreiro, já estava na frente do exército de Israel. E ficou já um destaque naquele ponto de um grande guerreiro, de um homem dedicado. Josué, ainda ele, no relacionamento com Moisés, tinha um bom relacionamento com Moisés, também se identificou nisso. E a possibilidade de ser melhor com Moisés, a possibilidade de ser alguém melhor, aprender, crescer e se desenvolver. Ele tinha reverência e autoridade, ou seja, Josué, ele procurou quem para seguir, para ser seu assistente. Josué procurou uma pessoa que ele se espelhava. Josué, ele procurou alguém que era obediente a Deus, alguém que fazia a vontade de Deus. E aqui, Josué identificou no relacionamento com Moisés a possibilidade de ser alguém melhor, aprender, crescer e se desenvolver. Então, ele viu em Moisés o espelho. Quero ser assim, um homem dedicado, obediente à palavra do Senhor. E aqui eu já trago algo muito importante. Quem você tem se espelhado? Qual é a pessoa que você diz assim, eu me espelho com essa pessoa? Quem é a pessoa que você fala assim, eu quero ser como essa pessoa? Eu quero ter essas atitudes, eu quero ter essa fala, eu quero ter esse andar, eu quero ser como fulano, como ele trata as pessoas, como se dedica na obra de Deus? Ou será que você tem algumas pessoas de internet? Será que vocês conhecem alguém do mundo gospel que às vezes não tem nem congregação, não tem nem pastor? Então, quem é que você se assemelha? Quem é que você tira assim? Não, essa pessoa vai ser o meu exemplo. A Bíblia nos ensina sermos exemplo dos fiéis. Então, hoje, muita gente segue, muitos artistas, pessoas de destaques, diversos milhões de seguidores, mas o que você segue? Que exemplo essas pessoas têm para lhe dar? Assim como Josué viu um exemplo em Moisés, será que essas pessoas que você segue, que você admira, tem algum exemplo para lhe dar? Exemplo à luz da Bíblia? Ser de imitadores dos santos? Será que tem? Pense nisso, ok? Então, Josué, enquanto a maioria dos israelitas, por medo, queria a distância de Moisés, ou a distância ali do Monte Sinai, até onde Deus aparecera, Josué estava interessado em saber como era desfrutar da presença gloriosa do Senhor, que era como fogo consumidor aos olhos dos filhos de Israel. Então, enquanto o povo de Israel queria se afastar do contato de Moisés com o Senhor, Josué é diferente. Josué queria estar próximo de Moisés para estar próximo do Senhor. Ele sabia que ele andando com Moisés, ele iria se aproximar de Deus. Então, pessoas que se aproximam de Deus, você deve se aproximar dessas pessoas. Assim como Josué se aproximava de Moisés, porque Moisés se aproximava de Deus. Então, pessoas que lhe distanciam de Deus, você deve se afastar dessas pessoas. Então, tome o exemplo de Josué. Eu vou me aproximar de pessoas que se aproximam de Deus. E vou me afastar de pessoas que me afastam de Deus, ou que se afastam de Deus. Certo? O tópico 2.1, fala um nível mais profundo.
Josué não se contenta em saber que Moisés é um bom líder, capaz de intermediar relações de Deus com o seu povo. Ele quer saber o que é viver esse relacionamento. Então, Moisés, ele percebe que, aqui, aprendendo o 2.1 aqui, 2.1, relacionamento. Relacionamento. Josué, ele percebe que é necessário ele ter um relacionamento com Moisés. Por quê? Porque Moisés se aproxima de Deus. Então, como Moisés se aproxima de Deus, ele quer ter um relacionamento de Moisés, porque ele também quer se aproximar de Deus. Mas chega um determinado tempo que ele fala, eu não quero só me aproximar de Moisés para me aproximar de Deus, não. Eu quero, aqui Josué quer também se aproximar de Deus. Primeiro ele escolhe se aproximar de Moisés para chegar próximo de Deus, depois ele escolhe ele mesmo ter o relacionamento dele com Deus. Então, isto é um exemplo também para nós. Então, assim como Josué se relacionava com Moisés para se aproximar de Deus, assim nós também devemos andar com os santos, para conhecer as experiências, para conhecer mais de Deus que essas pessoas têm para nos ensinar. Assim também temos que nos relacionarmos com Deus. Devemos procurar nos relacionar com Deus. Então, nível mais profundo, tópico 2.1. Josué, ele queria um nível mais profundo, ou seja, ele sabia do seu relacionamento com Moisés para com Deus, mas ele não queria se aproximar do próprio Deus. Ele viu que isso era possível, porque se era possível para Moisés, também poderia ser possível para ele. Cada conversa com Moisés forjava o caráter do rapaz. Josué foi se tornando parecido com seu líder. Então, assim como Moisés, Deus escolheu para ser um grande líder, Josué andava com Moisés. Você queria saber onde estava Josué? Procurasse Moisés, porque ele andava com Moisés. Então, eu preciso andar com pessoas que me aproximam de Deus. Então, a cada dia que ia se passando, Josué ia aprendendo com Moisés a como ser um verdadeiro líder. Então, este discipulado que Moisés fazia com Josué é o discipulado que eu e você, nós precisamos fazer também. Pegar pessoas que aceitaram Jesus hoje, pessoas que ainda não têm o conhecimento da palavra, e ensinar essas pessoas, ser bom exemplo para essas pessoas, para que essas pessoas vejam que nós temos relacionamento com Deus e elas procurem, por si próprias, buscar relacionamento com Deus. Então, juvenis, você que tem muitos adolescentes, colegas na escola, na banca, qualquer lugar onde for, procure demonstrar para que essas pessoas que a gente precisa de um relacionamento com Deus. Então, é o relacionamento com Deus que faz toda a diferença na vida do homem. Mas sempre haverá uma grande multidão murmurando no deserto, reclamando da liderança. E, infelizmente, serão poucos aqueles que querem se aproximar de Deus. Ou seja, enquanto tem muitos que murmuram, se afastam, mas existe uma quantidade pequena que quer relacionamento com Deus. Então, enquanto aquela multidão toda de Israel, murmurando, não querendo se relacionar com Deus, mas estava ali um Josué, que queria se aproximar e conhecer mais de Deus, que você possa ser esse Josué. 40 anos juntos foram suficientes, tempo suficiente para nos ensinar sobre a importância do discipulado para a formação espiritual e para o desenvolvimento de uma liderança forte e fiel a Deus. Ou seja, foram 40 anos que eles estiveram ali e Moisés conseguiu fazer de Josué um discípulo para que depois ele viesse ser seu sucessor. Não vou entrar agora aqui não, é o tópico agora de número 3. Nós vamos falar aqui. Sem sucessor, sem sucesso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe sucesso sem sucessor. Aí existem alguns líderes, a exemplo. Elias fez seu sucessor, era Eliseu. João Batista também tinha seus seguidores. Filipe foi chamar Natanael. Paulo também instruiu ali a Timóteo.
Mas, sem dúvida, ninguém deixou um ensinamento tão grande na seara do discipulado como o próprio Senhor Jesus. E, neste ponto aqui, ninguém pense que ser um líder tem que ser exclusivo. Não, se eu tenho uma liderança, eu sou uma liderança, eu quero que ninguém seja igual a mim, não quero que ninguém seja maior do que eu. Não existe isso. Ou seja, na verdade isso existe na vida de muitos, mas é totalmente errado, principalmente aos olhos de Deus. A gente precisa, o bom líder é aquele que consegue fazer um discípulo maior do que ele. Então é sinal que ele cumpriu a missão, ele soube fazer discípulo, e o discípulo conseguiu suplantá-lo. Então isso tudo para a glória de Deus Pai. Jesus, sucessores antes do sucesso. Jesus, antes de começar a curar, transformar, de começar a restaurar vidas, Jesus primeiro chamou os 12 apóstolos para fazer parte desse ministério, os 12 discípulos. E Jesus estava nos mostrando que não tinha intenção de ganhar fama. Então, Jesus não queria fama. Jesus ele queria fazer o que Deus tinha mandado, o que era para ele fazer. Então, erramos muito quando buscamos fama, notoriedade. Onde, na verdade, devemos fazer tudo para a glória de Deus, para que Deus veja, para que Deus aprove o que nós estamos fazendo. A intenção primária de Cristo era garantir que seus ensinos, o seu evangelho fossem conservados após sua partida. Então, Jesus tinha esta missão, que era fazer a continuidade do evangelho chegar em todo mundo. Então, esta era a finalidade do Senhor, o objetivo do Senhor e a finalidade para que todos aceitassem a Cristo. Então, ele precisava dos 12 para dar continuidade ao trabalho aqui na terra, do reino de Deus aqui na terra. Pronto para morrer. Muitos entendem que ser um bom líder é ser insubstituível, isso está errado. Pensar, eu sou um bom líder porque eu sou insubstituível, ninguém tem capacidade, é a minha altura para me substituir. Não. O bom líder é aquele que faz um substituto. Assim como a gente viu logo anteriormente que Elias, Eliseu, João Batista, os discípulos, Moisés, ali com Josué. É um equívoco pensar nisso. Logo, um bom líder está pronto para partir e já preparou o seu sucessor. E não se preocupou com a interrupção de sua liderança. Então, ele já sabe, pronto, eu estou pronto para partir, mas eu já sei que eu vou deixar um líder aqui atrás de mim. E quando eu sair, ele vai tomar a frente deste trabalho. Então, este sim é um bom líder. O 3.3 fala do legado. Ter sucesso é deixar um legado. E o legado não é deixado em coisas, mas sim em pessoas. Então, qual é o legado? Aqui. Sucessores. Sem sucessor, sem sucesso. Então, esse sucessor, um legado. Quem é um legado? Esse sucessor. E são pessoas. Legados são com pessoas. Legado não são bens. Não, bens que fulano deixou, não. Legados são pessoas. Pessoas. Jesus teve aproximadamente 3 anos de ministério ativo até sua morte. Para alguns um período inexpressivo, mas a história comprova que foi mais do que suficiente para que o legado deixado por Deus encarnado se mantivesse vivo até os dias de hoje. Então, Jesus, quando ele chama pessoas para trabalhar no seu reino, ele deixa um espelho para essas pessoas, então ele deixa um legado. As pessoas começam a entender, os discípulos entenderam o que Jesus tinha deixado. E a partir daí, os seus discípulos perceberam esse legado que o Senhor Jesus tinha deixado e também ele deixa esse legado para outras pessoas. E daí essas pessoas vão fazendo discípulos e deixa também o seu legado para outras pessoas e sucessivamente o reino de Deus vai sendo feito por pessoas que deixaram seus legados, pessoas que trabalharam na obra, que trabalharam no reino e fizeram com que a vontade de Deus viesse a ser feita na vida de cada um deles. Então, precisa deixar o legado.
Entretanto, só atingimos a liderança excepcional aquele que age de maneira nobre, ainda enquanto liderados. O jovem Josué vira um exemplo, tornando-se uma referência em submissão, obediência e honra. Primeiro, para ser um bom líder, para ter sucesso, tem que fazer para ser sucessor, sem sucesso. Então, qual era o sucesso aqui? Primeiro, fazer seu sucessor. E apesar de ser o sucessor, como é que o sucessor ele age? Moisés, quando ele fez Josué, seu sucessor, Josué, para ser um bom líder, Josué tinha respeito. Josué tinha obediência. Josué respeitava o seu líder, obediente ali ao seu líder. Obediência ao seu líder. Josué honrava ali o seu líder. Então, todo aquele que está disposto a aprender, todo aquele que está disposto a honrar, todo aquele que está disposto a obedecer, este será um bom líder. Porque, primeiro, você aprende sentando, ouvindo, para que depois você possa passar. Tem gente que é soberbo, que acha que não precisa aprender nada, que já sabe de tudo. Tem gente que acha que só tenho que ensinar, não preciso que aprender. Não. Josué ensinou diferente. Josué estava sempre do lado de Moisés, sempre aprendendo para ser um bom líder. Seja também um bom líder. Ouça, saiba aprender, saiba ouvir, saiba honrar, saiba obedecer também. O 4, de um jovem assistente a um líder do povo de Deus. Um assistente a líder. Então, é uma distância muito grande ser assistente para ser um líder, porque nem todo assistente consegue ser um líder. Mas todo líder foi um assistente. Por que ele foi assistente? Porque ele aprendeu. Então, este período de formação, de maturidade espiritual, é necessário na vida de todo assistente, para que depois ele se torne e seja um bom líder. Passando o bastão, quando Moisés estava perto da morte, ele anunciou Josué como seu sucessor, ou seja, o assistente agora passa a ser líder. Então, Moisés vai, e agora quem fica? Josué. Ele passa o bastão para Josué. Josué, está aqui o povo, está aqui também Deus. Obedeça a Deus e guie o povo. Com a imposição de mãos, Josué foi cheio do espírito de sabedoria e investido de honra e autoridade diante de todo o povo. Além de ter sido comissionado de forma direta até pelo próprio Deus, que a gente vê Deus falando também, e Deus vai falar depois com Josué. De um simples assistente ao comando do povo de Deus. Com a responsabilidade de dar continuidade à missão do grande profeta Moisés, Josué não apenas recebeu um cargo, mas tornou-se um líder excepcional. Alguém que liderou sendo exemplo. Então, primeiro, para ele ser um líder, ele foi um assistente de exemplo. Para chegar a ser líder, primeiro tem que ser um assistente de exemplo. Tem gente que quer ser líder sem ser assistente. Tem gente que quer ser líder sem ser exemplo. Então não tá. Exemplo de quê? De boa conduta, submissão, respeito e de honra. O valor do discipulado. Então, o povo de Israel nunca esteve tão forte e poderoso em toda a sua história. Episódio marcante, a travessia do Rio Jordão, Josué. Vitória sobre Jericó, Josué, entre outros. Fizeram que Josué ficasse para sempre na memória, não apenas do povo hebreu, mas também na nossa, que hoje estamos falando de Josué. Um líder que se propôs a fazer a vontade de Deus. O exemplo de seu procedimento de coragem, obediência e temor a Deus não terminou com a sua morte. Devemos aprender com essa história a importância de aprender com os nossos líderes e honrá-los. Uma liderança de sucesso não começa com um discurso de posse, mas com um coração humilde e sedento. Então, tem que ter isso aqui, humildade.
Humildade. Humildade. Ele tinha humildade para aprender com Moisés. E um coração, como diz aqui, humildade, um coração sedento. Coração sedento para fazer a obra de Deus, para cooperar com esta missão, em prol do propósito da glória divina, não da sua própria. Então, o bom líder, ele busca o líder espiritual, que a gente vê aqui, ele busca sempre a glória de Deus. Sempre ele busca a glória de Deus. Devemos ter sempre em mente que nossas atitudes estão sendo observadas por alguém. Até quando não percebemos, estamos influenciando amigos. Então, onde eu vou, onde eu deixo de ir, o que eu faço, o que eu falo, tem pessoas que estão me observando. Tem pessoas que estão também te observando. Ainda que você pense que não, mas tem pessoas que estão te olhando. Quem sabe daqui a uns anos alguém vai olhar para você e dizer assim, olha, eu me espelhava muito em você. Você foi um grande exemplo para mim. Então, isso tudo para a glória do nome de Deus. Mas nunca queira ser, olha, você foi um péssimo exemplo para mim. Quando eu te olhava, eu não queria nem estar perto de você. Isso é terrível. Então, Moisés, ele era um exemplo, porque Josué queria estar sempre perto dele, para aprender o que era bom. Não queria estar perto de pessoas para aprender o que é ruim, o que desagrada a Deus. Este se deve se afastar, sim. Aproveite a oportunidade e absorva o máximo que puder de pessoas que Deus coloca na sua frente para lhe ensinar. E não se esqueça de procurar ser como Josué, quando estiver em uma posição de liderança. Então, humildade, se revestir da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, e fazer a vontade de Deus para a glória de Deus Pai. Por isso que estamos aqui na terra, para fazer a vontade de Deus, para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor, para fazer com que o nome de Deus seja conhecido, o nome de Deus seja propagado, o Evangelho do Senhor Jesus seja anunciado, que almas se convertam ao Senhor e recebam a salvação em Cristo Jesus. Este é o nosso objetivo. Pregar a palavra do Senhor, fazer discípulos. Como nós fazemos discípulos, pregamos a Jesus para alguém, acompanhamos essa pessoa, somos verdadeiros pais espirituais, mães espirituais, para que as pessoas, depois que ela for crescendo e tomando mingau, que ela possa andar sozinha, que essa pessoa possa comer algo mais sólido, que é a palavra do Senhor, de maneira sozinha, ela, porque já teve acompanhamento, já teve alguém que direcionava, e agora ela pode discernir o que é certo e o que é errado. Que Deus abençoe, que você possa ser um exemplo e que você veja quem você está seguindo, quem é seu exemplo, quem é a pessoa que você olha e diz assim, não, eu sigo essa pessoa no Instagram, sigo a pessoa no Facebook, porque são pessoas de exemplos, pessoas de honra, pessoas que glorificam a Deus. Aqueles que não fazem isso, deixe de seguir. Clique lá, deixar de seguir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.